Oi, gente, bom dia! Tudo bem? Gente, eu acredito muito que a alegria do Senhor ela é contagiante. Então, hoje, em nome de Jesus, você vai ser cheio dessa alegria para que você possa contagiar as pessoas para Jesus. Amém? Amém? Amém mais forte, amém? Amém! Estou feliz de estar aqui com vocês. Então, é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que eu já sei a resposta, mas aí vocês fingem que eu não sei a resposta e respondem para mim. Quantos aqui tem TikTok? Levanta a mão mais alto para eu poder ver. A maioria, todo mundo. Agora eu vou fazer uma pergunta um pouco mais complicada de ser respondida. Se eu falar para vocês que eu era totalmente contra o TikTok, quem aqui acredita? Alguém acredita? Só o Enzo, porque o Enzo sabia, ele me acompanhava nessa época. Mas eu era contra o TikTok entre os cristãos porque eu achava que era um lugar muito promíscuo. E realmente é. Tinha muita dancinha, muita coisa fútil, que não acrescentava. E aí eu pensava, poxa, mas não faz sentido um cristão querer estar lá. E aí eu vou contar uma história para vocês. Uma história um pouquinho curiosa, que é a minha história de como é que eu entrei no ministério da web, como eu comecei a influenciar na internet. Eu estava ouvindo uma palestra como essa, estava sentada junto com meu pai, no meio assim da igreja. Só que assim, a palestra era sobre comunicação, sobre redes sociais, mas o palestrante, ele estava fazendo o trabalho inverso. Ele não estava falando que era bom, ele estava falando que era ruim. Ele falou que o TikTok e o Instagram foram os aplicativos mais baixados em 2019 e isso era um câncer para a nossa sociedade. Isso era um câncer para os jovens dentro da igreja. E aí ele falava isso e eu, nossa, é verdade. Glória a Deus. Meu Deus, ó para mim hoje. Enfim, e aí o que aconteceu? Meu pai virou para mim, no meio da ministração, o cara falando lá na frente, não, mas é porque o TikTok é um lugar do diabo, saiam do TikTok, jovens, saiam do TikTok. E eu aqui, ele está exagerando um pouco, mas realmente, é isso aí, é nessa vibe. E aí meu pai vira para mim, me toca e fala, ei, Jay, o Espírito Santo está me incomodando agora, baixa o TikTok. Aí eu, pai, tá doido? O palestrante está falando ali na frente agora, que é para apagar o TikTok, e a sua filha que não tem, você está pedindo para ter. Aí ele falou, eu também não estou entendendo, mas Deus está mandando, faz. Aí eu parei, Deus, eu duvido, mas tudo bem, vou fazer por obediência ao meu pai. Estava até duvidando que era a vontade de Deus. Quando a gente quer fugir do propósito é assim, né? A gente foge de um jeito impressionante. Aí eu baixei, postei uns 2 vídeos que eu já tinha gravados e esqueci o celular. Eu postei de um jeito que, assim, conhecendo hoje o engajamento, depois que a gente tem um tempo na rede social, a gente entende como é que o aplicativo funciona. Então, tem a questão das hashtags, a música, o horário de postar. Eu postei 2 da manhã, porque era uma vigília. Eu postei sem hashtag, eu postei sem música e eu postei com vídeo cortado. A minha intenção realmente era não dar certo. E o que aconteceu? No outro dia, eu acordei com o celular travado. Porque meu vídeo tinha mais de 1 milhão de visualizações. E eu tinha mais de 20 mil seguidores. Aí eu olhei assim e falei, peraí, tem 20 mil pessoas que estão me seguindo, tem 1 milhão de pessoas que queriam ouvir de Jesus nessa plataforma? Como assim? Eu achei que ninguém queria ouvir. Aí Jesus me fala, filha, não é que ninguém queria ouvir, é que ninguém estava falando, mas eu te levantei para falar. E desde então, desde o dia 28 de janeiro de 2020, eu nunca mais saí do TikTok. Essa é a história de uma TikToker. Pois é, não faz muito sentido, né? Mas as coisas para Deus nem sempre fazem sentido. Ele escolhe os improváveis. E aí, eu queria compartilhar com vocês essa experiência do que é ser chamado para liderar. O que é ser chamado para influenciar. Eu acredito muito que Deus, ele vai despertar o seu propósito hoje. Ontem, amém? Peraí, eu vou repetir. Eu acho que ninguém ouviu. Eu acredito que Deus vai despertar o seu propósito hoje. Amém? Amém? Eu escuto muito a seguinte pergunta. Jay, como é que eu faço para saber o meu chamado? Jay, você sabe o seu chamado? Como é que você escutou a voz de Deus? Você ouviu a voz de Deus de forma audível? Tipo, ele falou, você vai ser uma pregadora. Não foi assim que aconteceu. Mas desde o início da minha vida, eu sou filha de líder na igreja, então eu sempre liderei. Liderei Ministério de Adolescentes, já liderei célula, já liderei os jovens, já liderei vários ministérios. E como meu pai é líder, eu também fazia parte dos ministérios junto com ele. A família toda se envolve. Então, desde muito nova, eu sabia que eu tinha sido chamada para liderar. Eu sabia que eu tinha sido chamada para pregar. Mas aí, vem o Senhor num dia aleatório,
indo de encontro com tudo que eu acreditava e me diz, você foi chamada para pregar em um lugar improvável, onde ninguém está pregando, porque naquela época não existia nenhum cristão no TikTok. Você está sendo chamada para pregar... tinha o Enzo, é verdade, tinha o Enzo. Tinha o Enzo, eu entrei e o Enzo estava lá. Você foi chamada para pregar onde quase ninguém está pregando. E eu vou, a partir de você, da sua liderança, levantar milhares. E hoje, existem milhares. Milhares pregando o evangelho. Enfim, fui chamada para aquele lugar, mas a verdade é que para você entender e ouvir o seu propósito, você precisa ouvir a voz de Deus, porque o chamado é Deus te chamando para algo. Então, como é que você quer saber seu chamado se você não busca? Se você não pergunta? Se você não estuda a palavra? Porque a melhor forma de ouvir o Senhor é lendo a palavra que Ele deixou. Olha a quantidade de coisas que o Senhor quer falar na sua vida através da palavra. E você ficar buscando, como o Enzo disse, na caixinha de pergunta do influenciador. Você só pode me dizer qual é o meu propósito? Como é que eu sei qual é o meu chamado? Busca! Sou eu que sei seu chamado? Não. É o Senhor que sabe o seu chamado. É o Senhor que sabe o seu propósito, porque foi Ele que separou para você quando você ainda estava no ventre da sua mãe. Amém? Amém. Amém. Então hoje o Senhor vai despertar o seu propósito no nome de Jesus. Eu acredito muito que nesse congresso o Senhor já está e ainda vai transformar muito mais a sua vida através do que vai ser falado aqui. Amém? Amém. É isso. Para você saber o seu chamado, você precisa escutar o Senhor. E uma coisa que fica muito clara quando a gente vai ler a Bíblia é que todas as vezes que Jesus chamava, Ele entregava uma liderança. Como assim, Jay? Ele chamou os discípulos para discipulá-los e depois os tornar discipuladores. Ele os liderou para torná-los líderes. Eles eram discípulos e se tornaram apóstolos. Eles lideraram. Então o Senhor, assim como fez com os discípulos, Ele quer chamar você agora para te discipular, para que você discipule. Você é chamado para liderar. Liderança é algo bíblico. E não é só a Jay, não é só o Enzo, não são só os influenciadores que foram chamados para liderar. Não é só o pastor da igreja. Todos nós temos o chamado para liderar. Porque nós exercemos influência e liderança nos lugares onde nós estamos. Na nossa roda de amigos, na escola, na faculdade, na família. A liderança está presente na nossa vida. Só que nós precisamos nos posicionar para que isso aconteça. Que tipo de liderança você tem exercido? Jesus vai falar com você hoje, eu tenho certeza absoluta, e Ele vai startar o seu propósito, Ele vai startar o seu chamado. Ainda sobre isso da minha trajetória, de influência digital. Depois de uns meses que eu estava postando vídeos, alguns pastores me abordaram. Mas antes, 2 coisas importantes. Vocês lembram que eu era completamente contra o TikTok. Eu tinha preconceito, não queria. Ponto 2. Como eu disse, eu sou líder há muito tempo na igreja. Naquela época, ano passado, eu estava sendo líder do Ministério de Adolescentes no Nordeste inteiro. Então, eu estava tendo uma reunião com alguns pastores sobre isso. E aí, no meio da reunião, um pastor levanta a mão e fala assim, Ei, Jay, você está errada. Aí eu, querido, oi, boa tarde, a paz do Senhor, tudo bem? E aí, como é que você está? Aí ele já chegou assim, você está errada. Eu, tá bom, amém. Como ele era líder, eu precisava respeitá-lo. Isso é outra coisa que nós precisamos entender. Só porque nós somos chamados para a liderança, não significa que nós não somos chamados para respeitar a liderança que está acima de nós. Já começa aí. Mas beleza. Ele estava falando que eu estava errada. Eu perguntei, pastor, com toda a humildade do meu coração, pastor, pode me dizer o que aconteceu? Você pode me dizer por que eu estou errada? Eu preciso melhorar. Aí ele falou assim, você está levando os nossos jovens para um lugar promíscuo. Pare enquanto há tempo. Porque você está levando os nossos jovens para o TikTok e para as redes sociais. Isso não é de Deus. Aí eu parei assim, na hora eu olhei para ele e eu dei um sorriso. Não foi um sorriso irônico, foi um sorriso de quem se identificou. Aí eu falei com todo o amor do meu coração, eu falei, pastor, eu pensava exatamente assim. Mas sabe o que Deus me diz hoje? Eu estou levando alguém para o TikTok, eu estou levando alguém para as redes sociais, mas não são os jovens, porque os jovens já estão lá. Quem eu estou levando é Jesus. Eu estou levando Jesus para onde os nossos jovens já estão. Então amém, glória a Deus. Como líder, eu não fui chamada para ser omissa, eu não fui chamada para abandonar o barco, eu fui chamada para estar ali e levar o evangelho. Eu fui chamada para liderar e para influenciar. Todo mundo começa, sempre tem um começo em algum lugar. Sempre tem o primeiro líder e a partir dele outros líderes são levantados. Isso é uma bênção, só que você precisa se posicionar para isso. Um marinheiro, ele não pode abandonar o barco no meio da tempestade. Na verdade, ele está ali para guiar o barco e levar ele para fora da tempestade. Nós não podemos abandonar a internet só porque está muito promíscuo. A gente não pode abandonar aquele amigo que a gente pregou sobre Jesus só porque ele não aceitou a primeira vez que a gente pregou. A gente não pode abandonar a política porque lá ninguém tem salvação. Nós não fomos chamados para abandonar o barco. Nós somos chamados para fazer a diferença.
E a verdade, gente, é que nós precisamos exercer essa influência onde nós estamos. É por isso que hoje nós vamos despertar esse propósito de liderança. Quando nós falamos sobre influência, a gente fala diretamente sobre liderança, porque... eu vou dar um exemplo. Aqui tem grupinhos de amigos. Cadê os grupinhos de amigos aí? Grupinho de amigos? Oi, grupinho de amigos, tudo bem? Ah, tá. Agora, grupinho de amigo. Aponta aí para aquele amigo que sempre decide onde é que vai ser o rolê depois do culto. Tem sempre um amigo que decide, é aquele que diz, a gente vai para tal lugar, vocês são muito indecisos, é para tal lugar que a gente vai. Pronto, aponta aí mais alto que eu quero ver. Pronto, isso é um tipo de influência. Inclusive, meus queridos líderes dos grupinhos, podia pagar o lanche hoje, né, depois do culto? Para todo mundo, para o grupinho todo? Seria uma bênção, abençoe a vida dos amigos de vocês. Esse é um tipo de influência que nós exercemos. Muita gente me pergunta, ei Jay, eu posso ter amigos do mundo? Sim. A resposta é sim, desde que você exerça a influência que Jesus te chamou para exercer. Porque se você é influência no grupinho de amigos do mundo, daqui a pouco eles não estão mais do mundo. Mas se eles são influência sobre a sua vida, rapidinho você se torna um deles. Então, se você não exerce influência sobre a vida deles, eles exercem sobre você. Quem você quer ser? Talvez você pense, Jay, eu estou entendendo a palavra, eu estou entendendo que você está dizendo que eu fui chamada para liderar, mas eu acho que não, você está errada. Porque eu não sei liderar, eu sou tímido, eu sou péssimo para isso, eu sou até influenciável. Eu não fui chamado para liderar, não, acho que isso é para todo mundo, menos para mim. Gente, nós somos cristãos, certo? Um cristão, ele busca ser como quem? Como Cristo. Aí, tá todo mundo na Bíblia, parabéns. Nós buscamos ser como Cristo. E eu tenho algo para te dizer, Jesus foi o maior influenciador e o maior líder que já pisou na terra. Ele te chamou para liderar quando ele disse, ide. Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Um pregador precisa ser influente e um pregador precisa ser líder. Porque se o pregador que está aqui não souber influenciar para a palavra, o que ele está fazendo aqui? Se um pregador ele não se posiciona como líder, o que é que ele está fazendo aqui? Ele é só mais um que pegou o microfone para falar. Então nós precisamos despertar o nosso propósito de liderança. Porque nós somos chamados para pregar. Amém? Amém? O meu pai vive dizendo que as palavras movem, mas os exemplos arrastam. Isso é muito verdade, eu vejo isso na minha casa. Gente, eu sou a cópia do meu pai em relação à personalidade. Porque eu vejo os exemplos dele. E assim, eu não sei se isso é bom ou ruim para você. Talvez seja bom, talvez seja ruim. Mas eu sinto te informar. Você tem características da sua família assim, mesmo que você não queira. Sabe aquela coisa chata da sua mãe que você pensa, puxa, que coisa chata, que coisa insuportável. Daqui a pouquinho, quando você for mãe, você vai estar fazendo igual. Eu tenho certeza. Porque hoje a minha mãe, ela fala algumas coisas da minha avó. Ela fala, poxa, sua avó tem essa característica aqui. Aí eu sabia que você é igual. Ela faz a mesma coisa e eu faço as mesmas coisas também. Então, é uma influência. Você acaba sendo influenciado pela geração passada. A influência passa de geração em geração. E uma prova disso está lá em Gênesis 27. Podem abrir, por favor? Gênesis 27, versículo 18. Nós vamos falar sobre a história de Jacó. Enquanto vocês abrem, a verdade é que se seu pai fez algo com você, muito provavelmente é porque seu avô fez com ele. E o seu avô fez isso porque o seu bisavô fez também. É algo que passa de geração em geração. Existem exceções, tá? Mas na maioria das vezes, a influência que a família exerce sobre a nossa vida acaba fincando em nós certas características. Todo mundo abriu? Todo mundo achou? Amém? Ai, não tem aqui em cima, né? Mas não precisa não, tá tudo bem. Todo mundo tá com a Bíblia aí? 18, versículo 18. Gênesis 27, 18. Vou ler, tá? Aqui vai narrar a história de Jacó. Ele se dirigiu ao pai e disse, meu pai. Respondeu ele, sim, meu filho, quem é você? Jacó disse a seu pai, sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Agora, assenta-te e como que eu cacei para que você me abençoe. Isaque perguntou ao filho, como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu, o Senhor, seu Deus, colocou-a no meu caminho. Então Isaque disse a Jacó, chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você realmente é meu filho Esaú. Jacó se aproximou do seu pai, Isaque, e ele o apalpou e disse, a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Pausa para dizer que ele estava coberto de pelo, tá? Porque ele estava enganando o pai. Quem não entendeu ainda o contexto, ele estava enganando o pai. Não reconheceu, pois os seus braços estavam peludos, como os de Esaú e seu irmão. E então Isaque o abençoou. Isaque perguntou-lhe outra vez, você é mesmo meu filho Esaú? E Jacó respondeu, sou. Vocês viram? Jacó enganou o pai e roubou a bênção do irmão.
Alguns anos depois, alguns capítulos de Gênesis depois, nós temos quem? Os 11 filhos de Jacó, vendendo o irmão como escravo, como quem vende um prato de lentilhas, e enganando o pai já velho também. Isso não é coincidência, isso é influência. E se os seus pais formaram quem você é? E se os filhos, eles realmente são moldados por aquilo que os pais fazem, como é que os seus filhos serão? Mas calma, eu sei que tem muito jovem aqui, a maioria aqui não tem filho, mas relaxa, você não precisa esperar muito para saber essa resposta não. Porque o Senhor nos chama para sermos pais dessa geração. Então a forma como você influencia as pessoas à sua volta é a resposta de que tipo de influência você vai exercer sobre a vida dos seus filhos. Nós somos líderes em todas as áreas que o Senhor nos colocou. Então, a verdade é que nós precisamos exercer liderança. Porque, diferente de Jacó, eu não quero ver ninguém aqui enganando a família, enganando o irmão e sendo amaldiçoado por isso. Diferentemente dos 11 filhos de Jacó, eu não quero ver ninguém sofrendo. Nós precisamos exercer uma influência positiva na vida das pessoas que estão à nossa volta. Nós somos chamados para influenciar essa geração. Então, quem você quer ser? Como você quer influenciar? Então, já que a ideia é despertar o nosso propósito de liderança, amém? Amém. Quantos aqui já entenderam que foram chamados para liderar? O que vem pela frente? Não estou dizendo que vai ser fácil, mas do lado do seu líder maior, o seu líder Jesus, tudo vai dar certo. Vamos lá. Ponto 1. O líder se coloca embaixo de todos, porque ele serve a todos. Tira da sua cabeça aquela imagem de um chefe de perna para cima, assim, esperando os funcionários trazerem tudo na mão dele. Porque, eu posso garantir, pergunta aos pastores, o quanto eles servem. Vocês acham mesmo que a liderança da igreja é aquela que mais recebe? Na verdade, é a que mais serve, é a que mais entrega. Porque um líder, ele serve a todos. Nós somos chamados para servir e não para sermos servidos. 2, um líder, ele se sacrifica. Quer um exemplo maior do que o líder Jesus? Ele se sacrificou por todos nós e a verdade é que um bom chefe, eu estou dando esse exemplo de chefe porque eu conheço isso dentro de casa, meu pai é empresário. Um bom chefe, uma boa pessoa que lidera a empresa direito, ela é a primeira a se sacrificar. Ela é a primeira a ir trabalhar, levantar e tomar uma atitude. É a primeira a pagar todos os funcionários e no final falar, eita, não sobrou nada, o mês foi difícil, mas amém. O líder é aquele que se sacrifica. 3, um líder toma decisões difíceis. Esse agora é complicado. Eu não vou nem explicar exatamente o que é, porque vocês sabem o que é tomar uma decisão difícil, mas eu vou contar uma experiência. É o seguinte, tem um evento que é tipo um congresso também, que se chama o Retiro. Quem que conhece o Retiro? Nossa, todo mundo conhece o Retiro. Enfim, é um evento que vocês conhecem, tem vários influenciadores cristãos, vários tiktokers, e já tiveram 3 edições, se eu não me engano. Foram 3 edições? 4? Enfim, eu estou perguntando para quê? Para Caleb. Foram quantas vezes? Foram 3? Foram 3 edições. Beleza, estava tendo uma edição agora em julho, e aí a gente ia para o Retiro. Enzo, inclusive, foi com a gente. Aí é o que aconteceu. A gente foi para Campinas uma semana antes, porque um amigo nosso ia se mudar para os Estados Unidos. E nós fomos com um grupinho para a casa dele, ficamos uma semana lá antes do dia do retiro. A gente tentou juntar a viagem para a gente não ter 2 viagens separadas. Então, uma semana antes do retiro, estávamos em Campinas, ok? Entenderam isso? A maioria das pessoas que estavam em Campinas ia para o retiro também, mas tinham 2 pessoas que não iam. Imagina a situação, tipo assim, você estava agora, daqui a pouco você vai almoçar com uns amigos. Aí vai um grupinho daqui da igreja que vai voltar para o congresso de tarde, e tem 1 ou 2 pessoas lá que não conseguiram se inscrever. Elas queriam muito, mas não conseguiram se inscrever. Porque teve muita gente que não conseguiu. Como é que você ia se sentir vendo 2 pessoas que você queria que estivessem aqui, que você queria que estivessem aqui, seus amigos, ficando tristes porque não podem estar? Foi a minha sensação. Eu passei uns 2, 3 dias com essa sensação e aí eu pensei, quer saber? Eu fui chamada como líder mesmo, eu vou me posicionar e eu vou falar com o meu líder maior. Falei com o Guilherme Batista, que é o líder do Retiro, eu liguei para ele, com as 2 pessoas na minha frente, tá? As 2 pessoas que eu queria chamar. Uma delas era a Giovana. A Gil, ela tem um coração muito voltado para o céu, então eu queria muito honrá-la. A melhor amiga dela ia estar no Retiro e ela não ia estar, então foi algo muito triste para ela. E a outra pessoa, eu não sei se vocês conhecem, é um garoto muito lindo, maravilhoso. E assim, eu não posso mentir, eu já estava gostando dele naquela época, já tinha um sentimento, a gente não orava, não nada, mas nós éramos amigos, e ele também gostava de mim. Fala sério, ele gostava de mim sim, eu tenho certeza, não gostava?
Gostava, tá vendo? Que bom que ele assumiu. Gostava de mim e nós éramos amigos, só que meu coração batia um pouquinho forte. Mas além disso, não era só pelo sentimento que eu tinha, mas também pela honra que eu queria trazer para a vida dele, porque ele não é só líder na internet, ele é líder onde ele chega. Esse menino é um líder nato. Então ele precisava, eu precisava honrá-lo, eu precisava honrar eles dois. Eu queria muito honrá-los. E aí eu liguei pro Gui e falei, oi Gui, tudo bem? A paz do Senhor, bom dia, e aí, como é que você tá? Aí comecei a conversar com ele, exercendo uma influenciazinha, sendo carismático. Um parêntese, um líder, ele consegue as coisas no carinho, no amor, no carisma, entendeu? Um bom líder, ele dá oi, a paz do Senhor, tudo bem? E aí consegue o que quer. Um líder, ele não chega impondo, um líder de verdade não impõe, um líder conquista. Tá? Mas tá, voltando. Tava conversando com o Gui e aí falei, Gui, tudo bem? Então, é o seguinte, tem 2 pessoas que eu quero levar para o retiro. Será que é possível? 2 amigos meus, eu comecei a falar as características deles. Falei o tanto que eles eram incríveis, o tanto que o Senhor abençoava a vida de pessoas através deles, o tanto que eles estavam sendo usados. E aí, depois de muito convencimento, ele falou, tá bom, Jay, eles podem ir. Aí eu, amém, glória a Deus, quase desligando, né? Porque, vai que ele desiste. Aí ele falou, mas o que, Guilherme? Mas... só um vai poder ir. Tem 2, escolha um. Eu vou te dar algumas horas de liderança. Você virou a nova líder do retiro. Decida o que você quiser. Mas lembre-se, e ele, além de botar essa pressão em cima de mim, ele ainda falou, lembre-se, além dos 2 que você quer levar, tem outros 30 numa fila de espera. Aí no final ele falou, obrigada, viu, Jay? Um beijo, fica com Deus, tenha um ótimo dia. Eu pensei, ótimo dia de decisão, porque ele me deu até 18 horas para decidir. Era meio-dia. Aí, o que eu fiz? Fiz um jejum o resto do dia. E fiquei orando. E as pessoas me perguntando, ei, o que você vai fazer? E assim que eu desliguei o telefone, né? Eu estava aqui, sentado na mesa. Na minha frente, Caleb. Na minha direita, Giovana. Quando eu desliguei, os 2 me olhando assim com carinha de cachorro molhado, sabe? E aí, os 2 começaram a discutir. Não, você vai. Eu não vou deixar você não ir. Você vai, eu dou meu lugar. E eu pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Aí eu estava orando e Deus não me respondia nada, né? O Senhor, não é hora de ficar em silêncio, Senhor, me fala o que eu tenho que fazer, porque eu não posso decidir. Aí, o que Deus me respondeu depois de um tempo? Ele me respondeu quase no horário de responder ao Gui. Ele falou assim, Jay, a liderança foi dada nas suas mãos. A decisão é sua. Mas, lembre-se que você tem responsabilidade por todos. Foi isso que Deus me disse. Eu fiquei, tá. Senhor, o que você quer dizer? Responsabilidade por todos quem? Os 2 que eu quero levar? Aí eu refleti e pensei, não. Se eu sou a nova líder do retiro por algumas horas, eu não tenho responsabilidade só pelos 2. Eu tenho responsabilidade pelos 30 que estão na fila de espera. Eu tenho responsabilidade pelos 100 que já vão. Eu tenho responsabilidade por todo mundo. Então eu tenho que pensar o que é justo fazer. Ouvir o meu coração, ouvir aquilo que eu quero fazer, honrar alguém que eu quero honrar. Ou ser justa com todos que estavam esperando. Aí, com muita dor no coração, eu mandei um áudio, né? Guilherme, oi, tudo bem? Então, contra toda a minha vontade, contra toda a minha carne, totalmente de forma espiritual aqui, eu quero te dizer que eu não vou levar ninguém. A minha decisão é que ninguém vai. Porque quem sou eu para decidir entre 32? Um líder, ele precisa ser o primeiro a se sacrificar e eu sacrifiquei a minha vontade naquele momento. E tomei uma decisão difícil. Aí o Gui me respondeu, Jay, eu não esperava menos de você. Era exatamente isso que eu queria fazer. Eu queria testar seu coração. Eu entendi agora. Aí ele falou, não esperava menos, eu tenho muito orgulho de você e beleza. Aí depois eu tive a questão de contar para eles, né, para os 2. Assim, eu tinha a opção de escolher um de vocês, mas na verdade eu escolhi nenhum, tá? Beijo, tô indo. Imagina a sensação. Mas eles tiveram muita maturidade espiritual, entenderam o que aquilo significava, entenderam que era realmente um teste do Senhor. O Senhor estava querendo testar o coração de todos nós, não só o meu, porque eu tenho certeza que o Senhor também testificou coisa no coração deles 2. Mas amém, é isso. Um líder, ele toma decisões difíceis. E realmente, nem sempre você vai receber uma resposta, tá? Do Senhor. É como chegar pro pastor. Você é líder de algum ministério, você chega pro pastor, pastor, tô com um problema com a ovelha tal, o que é que eu faço? A ovelha é sua. E aí, resolva. A liderança é sua, decida. Um líder precisa se posicionar e tomar decisões difíceis. Agora, 4. Talvez você esteja pensando aí, ok, eu fui chamado para liderar, legal, então quer dizer que eu mereço alguma coisa. Quer dizer que, porque eu prego bem, porque eu sou bonita, porque todo mundo gosta de mim, os jovens gostam de mim, eu devo merecer. Mas a verdade é que quando Deus te entrega algo, não é merecimento. É confiança.
Repete comigo. Não é merecimento. É confiança. Você não merece, eu não mereço estar aqui, mas o Senhor confiou essa responsabilidade a mim. Quando nós estamos em posição de liderança, essa posição foi nos dada por confiança. E essa confiança gera uma responsabilidade. Porque se eu chegar aqui e não ser usado, e não falar aquilo que o Senhor quer falar, isso vai ser cobrado de mim depois. Então, assim, a Bíblia fala, né, que todas as pessoas que foram colocadas na sua mão para liderar, você será responsável. Então, eu sou responsável agora por vocês. Eu me tornei responsável por 3 milhões de pessoas sem nem pedir por isso no TikTok. Então, nós precisamos nos colocar em posicionamento para que isso aconteça. E entender que como não há mérito em nós e como nós não podemos realizar nada, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Porque sem Ele, o que é que nós poderemos fazer? A prova de que o mérito não é seu está lá em João 4, do 35 ao 38. Vocês podem abrir? Amém. Enquanto vocês abrem, eu vou beber um pouquinho de água. Conseguiram abrir? Encontraram? Tá, vamos lá. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. 36. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe frutos maduros. Aquele que e se alegra junto com aquele que semeia e também se alegra aquele que colhe. Assim é verdadeiro ditado, um semeia e outro colhe. 38. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram para usufruir do trabalho deles. Você vive um evangelho pós-perseguição. Você vive um evangelho pós-reforma. O que você está fazendo? Está proclamando o que Jesus fez na cruz, sem nenhuma dificuldade. Você pega o celular agora e grava um vídeo, você manda um áudio para o seu amigo, você para alguém na rua e prega o evangelho de forma livre. Então, o mérito foram de pessoas que plantaram lá atrás. Você está só colhendo a bênção que eles plantaram para você. E mais ainda, mais do que todas as pessoas, todos os mártires que se colocaram nesse posicionamento, você está só proclamando aquilo que Jesus já fez na cruz. Você está proclamando aquilo que já foi plantado. Você só colhe isso. Então, o mérito não está em você. O mérito está naquele que te chamou para liderar. Quanto antes você entender que o mérito não está em você, mais rápido, mais depressa você vai buscar a capacitação que vem de Deus. Vocês podem olhar para mim como uma referência, como alguém que influencia muitas pessoas, mas quer saber? A minha oração todos os dias é assim. Senhor, se alguém tiver que ser lembrado, se algum nome tiver que ser escolhido, que seja o teu, somente o teu, Jesus. Porque nunca foi sobre mim, o ministério nem é meu. Foi algo que Deus confiou nas minhas mãos, algo que Deus me entregou. Então o mérito não é meu, a honra e glória é toda para Ele. Então se você tiver que lembrar o nome, por favor, esqueça meu nome, esqueça meu arroba, esqueça tudo que eu já fiz, mas lembre quem Jesus é. Eu quero, em nome de Jesus, que as pessoas esqueçam quem eu sou e lembrem quem Jesus é, porque é para isso que eu estou aqui, é para isso que você precisa estar aqui também. O Senhor, Ele quer ouvir, Ele quer ver posicionamento, um posicionamento para honrar e glorificar o nome dEle, porque o importante é que Ele cresça e o seu nome diminua cada vez mais. Imagina um pai que quer ensinar o filho a trabalhar. Tipo assim, um pai, ele é empresário, ele tem uma empresa, pense aí, qualquer tipo de produto, qualquer tipo de serviço. E aí ele deixa a empresa na mão do filho. Ele fala assim, filho, por 1 ano você vai liderar a empresa. Eu vou sair de cena e eu quero ver você liderando porque eu quero te ensinar a liderar. Aí ele, tá bom, pai, beleza, ok. O pai viaja. E aí, depois de um tempo, quando o pai volta, todos os funcionários pediram demissão e a empresa está falida, a empresa quebrou. Por que quebrou? Porque o filho decidiu que ele não era capaz e ficou pensando, eu não sou capaz. Quer saber? Eu vou largar a empresa porque vai ser melhor sem mim. Vai ser melhor. Aquilo que meu pai me entregou, não, eu acho que ele está errado. Eu vou largar e eu acho que assim vai dar certo. Como filho, muitas vezes nós pegamos aquilo que o Senhor nos entregou. Nós damos justificativas para aquilo e não cumprimos o que o Senhor nos pediu. Nós damos justificativas que são, Senhor, mas e se eu desafinar na frente da igreja? Senhor, você me chamou para pregar, mas e se eu pregar e ninguém der uma glória a Deus? E se todo mundo ri de mim? E se eu chegar para essa pessoa aqui na rua agora, pregar e ela não aceitar Jesus? Se eu orar por cura e a perna da pessoa não crescer, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Vou passar vergonha.
A verdade é que todas essas justificativas, elas são inválidas. Você justifica a sua desistência porque você não está confiando no Pai que te chamou e que te capacita. A capacidade não está em você, a capacidade não estava no filho do dono da empresa. Mas o Pai dele confiou a empresa nas mãos dele, confiou um chamado na sua mão. E você precisa se posicionar, porque senão a empresa quebra. Sabe, uma vez eu ouvi uma frase que me marcou muito. Só é do diabo aquilo que os cristãos entregam para ele. Aí eu fiquei pensando, ok, então só é do diabo aquilo que eu entrego para ele. Quando você entrega o seu ministério, você abandona ele, você está entregando a liderança nas mãos de Satanás. Quando você diz, esse ministério não é para mim, eu não sou capaz, você fala, tá bom, Satanás, toma aí, faz o que você quiser com as pessoas que Deus confiou na minha mão. Vocês têm noção do que é isso? Tá todo mundo calado, né? Sentindo a pressão. Quando Deus falou isso para mim, eu também senti, viu? Foi forte. Porque quando você abandona o seu chamado de liderança, você entrega a liderança para o inimigo das nossas almas. Agora ninguém diz amém, né? É misericórdia. Tá todo mundo parado assim. Se assustaram, foi o que eu falei? Mas é uma verdade, gente. A nossa liderança foi entregue nas nossas mãos, mas se nós abandonamos essa liderança, a empresa quebra. Porque o concorrente puxa todo mundo para ele. Satanás é experiente em trazer pessoas para fora da igreja porque um líder não cumpriu o propósito dele. Ok. O Senhor, Ele não quer ouvir justificativas. Ele quer ver atitudes. E uma pessoa que teve uma atitude incrível, alguém que eu amo de paixão. Calma, amo de paixão de forma platônica, Bíblia. Pera, calma, eu me expressei mal. Amo de forma bíblica. É João, o discípulo de João. E todo mundo fala que ele tinha muita autoestima, que ele tinha um ego inflamado, porque ele se denominava o discípulo a quem Jesus amava, certo? Vocês sabem disso. Só que se a gente for analisar, no livro dele tem vários momentos que ele fala que ele é o discípulo amado, mas eu peguei o versículo aqui, João 13, 23, depois vocês podem dar uma olhada, mas em todas as versões de Bíblia possíveis, fala assim, o discípulo a quem Jesus amava, o discípulo amado por Jesus. Aí eu fiquei pensando, tá, ele tem muita autoestima, ele é um discípulo amado por Jesus. Mas cadê o nome de João? Ele se denominava discípulo amado de Jesus, porque até na autoestima dele, ele enaltecia o nome do Senhor. A identidade dele era firmada em Deus ao ponto de que o nome dele era ocultado para que o nome do Senhor fosse exaltado. Isso é autoestima, isso é identidade firmada em Deus. É por isso que nós precisamos entender que a capacidade não está em nós, mas quem nos capacita e quem nos chamou irá cumprir, ele é fiel para cumprir a boa obra que ele nos chamou para fazer. João entendeu que o propósito dele não era ser conhecido na terra, mas sim escrever um livro, para que hoje nós tivéssemos o entendimento do poder do nome de Jesus. Então, até na hora de escrever o próprio livro, o autor do livro ocultou o próprio nome, para que o nome do Senhor fosse exaltado. E é isso que nós precisamos fazer na nossa vida e nos nossos ministérios. Não é sobre os seus talentos, não é sobre o tanto que você é incrível, o tanto que você é capaz, ou o tanto que você é incapaz. É sobre aquilo que Jesus pode fazer através de você, através dos talentos que você entregar nas mãos dele. A grandiosidade do que nós vamos fazer não está atrelado a quem nós somos, mas sim quem Jesus é. Através de você. Quem é conhecido? Agora eu te pergunto, com aquele story que você postou, com aquela frase que você falou para o seu amigo, quem foi conhecido? Você ou Jesus? O nome de Jesus é exaltado na sua vida, ou você quer falar sobre Jesus para se autoproclamar, para exaltar quem você é? Essa é uma reflexão que nós precisamos fazer todos os dias. Martinho Lutero disse uma vez que quando eu olho para mim, eu não consigo ver como me salvar, mas quando eu olho para Cristo, eu não consigo ver como me perder. Porque o que importa não é o @do Instagram, não é quantos seguidores você tem, não é a influência que você exerce na sua cidade, não é o quanto você é conhecido na sua escola, mas sim o que você está trazendo, que é Jesus. É isso que importa. A minha oração para cada um de nós nesse congresso é que quando nós chegamos num lugar, a gente pise com o nosso pé e o Espírito Santo entre também. Para que com a nossa liderança, a liderança que está sendo entregue na vida de vocês hoje, Jesus seja conhecido. Através daquilo que vocês vão falar, Jesus seja proclamado. Ontem, aqui no momento de oração, a pessoa do teclado pode subir já.
Ontem aqui no momento de oração que estava tendo no Mover, depois da palavra incrível que Enzo deu, glória a Deus pela vida dele, eu conversei com a Isabelle. Até falei para ela hoje de manhã que ia falar dela. Cadê você, Isabelle? A Isabelle está aqui. Estava orando por ela, conversei com ela e ela falou, Jay, eu preciso muito de oração, ora por mim. Na hora, oração a gente não nega, oração a gente faz na hora. Comecei a orar por ela e o Senhor começou a me entregar algumas palavras de conhecimento sobre a vida dela. Também me entregou uma palavra profética em relação a isso. Não vou expor o que foi exatamente, mas Deus a chamou para liderar a família dela. Ontem ela recebeu um chamado de influência sobre a casa dela e Deus prometeu que ela será a diferença, que a família dela toda vai honrar o nome do Senhor através da influência que ela vai exercer na casa dela. Amém? Isso vai acontecer. E aí o que eu falei? Isso vai acontecer se você se posicionar. Aí ela falou, amém, eu creio, eu quero me posicionar, mas eu tenho medo. Essa frase é muito comum, porque nós temos medo dos e se's da vida. E se der errado? E se não acontecer? E se eu não for capaz? Mas o amor do Senhor que te chamou lança fora todo o medo do e se que você tem. O e se não existe quando o Senhor te chamou, porque você acredita naquele que prometeu. O medo é um paralisador do seu propósito. Eu falei isso para a Isa ontem, porque quando você tem medo, você foge daquilo que o Senhor te chamou para fazer. E quando você foge, você não cumpre. Eu também conversei um pouquinho com o Rafa. O Rafa está ali. Oi, Rafa. Estava conversando com o Rafa na mesa. E aí ele falou assim para o Enzo. Ele falou, Enzo, eu amei aquilo que você me disse. Mudou minha vida. Mas eu fiquei pensando, se outra pessoa tivesse falado aquilo, eu não sei se eu teria dado tanta importância. Aí eu olhei para ele e falei, Rafa, quer saber? A importância que você deu para ele não foi pela influência que ele tem na internet, mas pelo posicionamento de líder que ele tem. Ele se posicionou para liderar e por isso toda a unção que vocês viram ontem. Quando você se posiciona para liderar, a unção do Senhor desce sobre você. Não é sobre o número de seguidores que o Enzo tem, é sobre a unção do Senhor que está na vida dele, porque ele pediu para que o Senhor derramasse isso na vida dele. Quanto você entrega para Deus é o tanto que Ele vai te dar. Você precisa entregar para que Ele te dê. Se você não entrega o seu coração para Ele, você fica buscando a glória dos humanos, você fica buscando o mérito próprio, o que o Senhor vai te entregar? Ontem o Enzo me disse assim, Jay, o meu segredo para pregar é me humilhar a todo tempo. Porque não sou eu, é Deus que está fazendo através de mim. E se eu não me humilhar, quem vai estar fazendo sou eu, então não vai ter transformação nenhuma. É por isso que ele é tão ungido. Porque ele entende que ele é líder, mas acima dele existe o líder Jesus. Essa é a unção que o Senhor quer derramar na sua vida hoje. O Senhor, Ele quer dizer para você que você não pode se paralisar pelo seu medo. Um líder cumpre aquilo que é chamado. Um líder normal, um líder comum, ele lida com muitas incertezas. Mas um líder que foi chamado por Deus, ele lida com assim diz o Senhor. E se Deus prometeu, Ele irá cumprir através da sua vida se você se posicionar. Para finalizar, um líder que foi chamado por Deus, ele tem autoridade no nome de Jesus para dizer para o inferno bater em retirada. Ontem à noite eu estava orando pelo que ia acontecer hoje. E gente, tem opressão aqui. Eu orei, eu fiquei orando e falei, Senhor, tem alguma coisa errada. Tem alguém aqui que está preso. O inimigo está colocando medo na cabeça das pessoas. Ele está colocando incapacidade ou até capacidade demais. Nós precisamos quebrar isso no nome de Jesus. O Senhor te entregou essa autoridade através da cruz. Então hoje, como líder do Senhor, eu declaro que o inferno vai bater em retirada. O inferno não tem mais poder de liderança sobre a sua vida. Exerça a sua influência. Exerça a sua liderança que o Senhor entregou na sua vida. Satanás não tem poder. Ele não tem liderança sobre você. Ele não tem liderança sobre o seu ministério. Agora se levante. Se você entendeu que o seu chamado é para liderar, venha aqui na frente, porque nós vamos orar por você. Agora você precisa se posicionar e entender quem você é, entender que você é em Cristo. Comece a orar no nome de Jesus, para declarar que todo medo cai por terra agora. O amor do Senhor vai lançar fora todo medo que você tem. Você agora é levantado como um líder na sua geração. Você será pai dessa geração. Você será uma mãe dessa geração. Você será usado para transformar pessoas. Pessoas conhecerão Jesus através do seu ministério. Se
levante para que isso aconteça. Se posicione para que isso aconteça. Agora você como líder, como alguém que tem relação direta com o céu através da cruz, ore ao Senhor e peça ajuda, que o seu líder te ajude a liderar as pessoas aqui na terra. Você foi chamado para influenciar, você tem um propósito e o seu chamado é para liderar pessoas. Não negligencie o seu chamado, porque quando você negligencia o seu chamado, você entrega a liderança nas mãos de Satanás. Satanás não tem poder aqui, e eu declaro isso como líder na minha vida, mas você precisa declarar isso também, no nome de Jesus.